Bom, pessoal, nós vamos resolver agora a letra C do exercício 4, unidade 2, gerenciamento de processo, o SJF preemptivo. Qual que é a diferença do preemptivo para o não preemptivo? O não preemptivo, eu não posso interromper o processo, e o preemptivo, eu posso. Agora nós vamos começar a utilizar mais informações de nossa tabela aqui, de processo, chegada e duração. Bom, nós temos aqui uma ordem que a gente vai começar a analisar, que é a ordem de chegada dos processos, 0, 1, 3 e 6. E a duração deles também muito importante, 8, 5, 1 e 4. Eu deixei disponível aqui no canto inferior essa ordem de chegada, 0, 1, 3 e 6. Só para a gente ter um norte para a gente montar o gráfico de Gantt. Tá? Eu coloquei aqui só para nível de explicação mesmo. Depois, na hora que vocês fizeram 2, 3 exercícios, não vai ter necessidade de estar utilizando essa tabelinha aqui embaixo, não. Bom, para a gente montar o nosso gráfico de Gantt, assim como no SJF não preemptivo, o processador ele não adivinha qual processo que vai inicializar primeiro. Né? Aqui tenho por base a minha chegada. Desde que eu tivesse uma outra coluna aqui de prioridades, aí sim, se eu tiver uma coluna de prioridades, vale a prioridade do processo. Como eu não tenho, a ordem de chegada que a gente vai optar para começar montando o nosso gráfico de Gantt aí. Então, para o meu processo 1, lembrando que no preemptivo eu posso interromper o processo, e eu tenho que interromper o processo seguindo essa ordem de chegada aqui. E a gente vai entender o motivo dessa nossa tabelinha aqui embaixo. Bom, então nosso processo 1, vamos colocar ele aqui. Nosso processo 1, ele vai startar no meu tempo 0. E qual que é o tamanho dele? O tamanho dele é 8. Só que eu não vou rodar todas as 8 unidades de tempo. Por quê? Porque o processo 2 já vai chegar na unidade de tempo 1. Então, o máximo que eu vou poder rodar do processo 1 vai ter que ser 1, pela ordem de chegada do processo 2. Então, vamos colocar aqui. Então, o processo 1 vai rodar do 0 até o 1. Bom, agora vou rodar o meu processo 2. Né? Para a gente não esquecer aqui, então, se meu processo rodou do 0 ao 1 e o tamanho dele é 8, quanto que falta para ele ser rodado ainda? Falta 7. Então, vamos colocar do lado aqui, porque já nós vamos utilizar isso. Então, ele está sobrando 7 aqui ainda. Meu processo 2, tamanho dele, 5. Então, vamos rodar o meu processo 2 aqui. Comecei startando meu processo 2, né? Vai startar no tempo 1. Opa, mas eu vou ter que parar novamente. Por quê? Porque o meu processo 3 já vai startar na unidade de tempo 3. Então, o processo 2 vai rodar do 1 até o 3. Qual que é o tamanho dele? 5. Se eu rodei 2 unidades de tempo, restam para ele 3. Correto? Bom, agora é o seguinte. Eu tenho aqui minhas prioridades. Né? O processo 1 startou no 1, foi do 0, foi interrompido no 1, porque o processo chegou ao processo 2, rodou 2 unidades de tempo do processo 2, como a gente pode notar aqui, e chegou o processo 3. Qual que é o tamanho do processo 3? 1. Então, vamos rodar o processo 3 aqui. Chegou no tempo 3. O processo 3 rodou uma unidade de tempo, do 3 ao 4. Bom, qual que é o meu próximo processo? É o 4. Mas em qual unidade de tempo que ele chega? No 6. E eu coloquei aqui embaixo, de propósito, ó, 0, 1, 3, 4. Encerrou no 4. Daí ele foi para o 6 aqui. Eu tenho uma lacuna, então, aqui. O que eu faço com essa lacuna? Quando chegar nesses casos aqui, aí, ao invés de usar o SJF preemptivo, eu tenho que usar o não preemptivo. O que o não preemptivo fala para mim? O menor tem prioridade. Vamos analisar quem que é o menor aqui? Bom, vamos dar um OK antes de a gente analisar aqui, em cima do processo 3. O 3 foi finalizado. Então, vamos analisar dos que me sobraram aqui, qual que é o menor? É o processo 2. Restam somente 3 para ele. Então, vamos rodar o processo 2. Então, o processo 2 vai do 4 até o 7. Ok? Então, vamos dar um OK nele aqui também.
Finalizei 2 processos aqui. Bom, mas aí eu pergunto, bom, professor, mas e aí? Ó, o processo 4 era para ser startado na unidade de tempo 6. E o processo 2 foi até o 7? Não entendi. Não, é simples. Nesse momento aqui, na hora que eu encerrei meu processo 3, eu optei pelo SJF não preemptivo. O que não preemptivo fala? Ele fala que o processo não pode ser interrompido. Se eu optei por usar o algoritmo SJF não preemptivo, ele vai rodar até o encerramento do processo. No nosso caso aqui, que foi o P2, que foi do 4 ao 7. Bom, continuando aqui. Qual que é o meu próximo processo aqui? É o 4, não é? Então, vamos rodar o 4 aqui. Que vai do 7 até o 11. Vamos dar um ok para ele aqui também. E o processo que me sobrou aqui foi o processo 1, com 7, que ele vai do 11 até o 18. Correto? Agora aqui a gente caiu no mesmo caso dos exercícios anteriores. Identificar onde foi o final do processo. Vamos identificar aqui. O final do processo 1, onde que foi? Foi o 18. Vamos colocar aqui. O final do processo 1 foi no 18. Processo 2 foi o 7. Processo 3 foi no 4. E o processo 4 foi no 11. Bom, para a gente agora aqui nenhuma novidade, né? Tem o final do processo, tamanho do processo, chegada do processo, aplicação direta na fórmula. Vamos lá para o meu P1, o que eu faço? Olha lá, 18, aqui embaixo, final do meu processo, menos 0, menos 8, total de 10. Bom, eu vou simplesmente replicar para o 2 aqui, né? Processo 2, 7 foi o final do processo dele aqui, menos 1, menos 5, total de 1. Processo 3, 4, né? Final do processo 3 aqui, menos 3, menos 1. Né? E o processo 4, 11, menos 6, menos 4. Esse ponto, aplicação direta da nossa fórmula. Tempo médio de espera. Certo? 10 mais 1 mais 0 mais 1 dividido por 4. Temos como resposta aí 3 unidades de tempo. Né? Vou finalizar meu processo. Esqueci de finalizar aqui só dar um okzinho ali, que foi o nosso último aqui. Bom, pessoal, é isso. Né? Espero ter esclarecido as dúvidas aí do nosso SJF preemptivo. Abraços e até mais.